Graça e paz a todos os irmãos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Me chamo Fabrício e no vídeo de hoje começaremos a estudar a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos. Nos capítulos passados, vimos como Deus criou o homem e como o homem escolheu desobedecer a Deus. E com isso, o pecado entrou na vida do homem e também em toda a criação, destruindo tudo de bom que Deus tinha feito por todos nós. Vimos como a humanidade se encontra hoje, incapaz de se achegar a Deus, pois o pecado que habita nela faz com que ela esteja incapacitada de entender as coisas de Deus e de se aproximar dele. Já no vídeo de hoje, iremos começar a ver o que Deus fez por todos nós. O texto que iremos estudar hoje será Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 31. E o texto diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que só existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Um pouco mais atrás, no versículo 10, o apóstolo disse que não havia nenhum justo, nenhum sequer, que não havia ninguém que entendesse, ninguém que buscava a Deus. O homem se encontrava totalmente corrompido em seus pecados, sem justiça própria, pois seus atos e pensamentos são todos voltados para o mal. Mesmo que às vezes o ser humano tente se comportar para não ser reprimido pelas autoridades ou para causar uma boa impressão nos outros, nossa natureza faz com que pensemos e desejemos o mal. Sendo assim, o homem não possui uma justiça própria, pois está corrompido pelo pecado. Até mesmo a nossa suposta bondade está cheia de segundas intenções, e no íntimo do nosso pensamento se revela um monstro que a todo custo tentamos segurar. Desta forma, o homem está incapacitado de se achegar a Deus, pois, por mais que dentro do nosso íntimo algo nos diga que existe um Deus e que devemos adorá-lo, não conseguimos ver claramente quem é esse Deus e muito menos nos colocar em sua presença para lhe render graças, pois nossos pecados criaram uma grande barreira que não permite que possamos contemplar a face de Deus ou achar o caminho certo de sua morada. Dessa forma, Deus, vendo a incapacidade da humanidade e querendo demonstrar seu amor e justiça por todos nós, criou um caminho pelo qual podemos alcançá-lo e adorá-lo. O versículo 21 disse: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A lei veio mostrar o quanto somos pecadores e o quanto estamos distantes do Criador. Os profetas afirmaram isso e disseram que um dia viria aquele que faria novas todas as coisas. Eles estavam no passado falando de um futuro que ainda não tinha chegado a eles, mas nós estamos desfrutando de um momento maravilhoso na história da criação,
pois agora Deus manifestou uma justiça procedente dele. Nessa justiça, ele revela seu amor por todos nós, pois vendo nossa incapacidade de alcançá-lo, ele via alguém que possa cumprir essa função. Mas essa pessoa precisava ser uma pessoa humana, pois o juízo deveria ser derramado sobre a humanidade. Logo, deveria ser um representante da humanidade que deveria receber a sentença e o juízo devido. Deus, em sua infinita sabedoria, traçou um plano que surpreendeu a todos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 8 a 10, diz o seguinte: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Os profetas da antiguidade tiveram revelações maravilhosas do Messias que viria, mas não tiveram, por assim dizer, uma revelação completa e detalhada de como ele se apresentaria. Os judeus, na época de Jesus, estavam sendo oprimidos por uma nação estrangeira que cobrava impostos altíssimos para o governo, sendo que os judeus já pagavam o imposto que também era muito alto para a manutenção do templo. Isso sem falar das humilhações e desrespeitos que muitos governantes romanos externavam da religião judaica. Vivendo dessa forma, eles imaginavam que o Cristo viria como um libertador, que os livraria da mão opressora romana, que governaria todo o império e todo o mundo. Todos os reinos e povos viriam para lhe render tributo e honra. Assim, os judeus viviam em uma intensa expectativa, aguardando seu libertador. Deus, no entanto, preparou algo muito maior para eles e para toda a humanidade. Um plano de libertação que eles nunca imaginariam. O próprio Filho de Deus veio a esse mundo se tornar uma pessoa humana, vivendo como um de nós. O Verbo se fez carne, não como um soberano dominador, como poderia ser e era esperado. Muito longe disso, veio como um simples homem, que muitos o consideravam como uma pessoa até vulgar, pois ele se relacionava com pessoas de má fama e também não se encaixava nos padrões rígidos das tradições dos fariseus de sua época, e diziam até que ele era um beberrão e um comilão. Jesus veio viver como um de nós, sem regalias, nem sempre tinha onde reclinar a cabeça. Durante 3 anos, em seu ministério, foi de um lado para o outro pregando aos judeus e a todos que encontrassem que o reino dos céus estava às portas. Todos que o ouviam sabiam que ele era diferente. Nunca na história se viu alguém como ele, alguém que cuidasse dos outros com tanto amor e compaixão, que acordava cedo para ajudar e não tinha hora para dormir. Nunca era tarde para fazer o bem. Se lhe ferissem a face, ele ofereceria a outra. Assim Jesus veio como um de nós. Mas uma coisa o diferenciava de todas as outras pessoas. Mesmo se relacionando com pessoas de má fama, com os imorais, com os idólatras, com os avarentos e com as prostitutas, ele nunca cometeu um pecado sequer. Muito longe disso. A todos eles, Jesus ensinava o caminho da justiça e do amor de Deus. E foi fiel até a morte. Ele veio morrer por todos nós, para que, por sua justiça, pudéssemos alcançar a justiça de Deus, deixando claro que não somos merecedores, pois não tínhamos condições de fazer o que por amor Cristo fez por nós. Por isso devemos ter fé em seu sacrifício na cruz, pois não há distinção. Todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora fomos justificados gratuitamente, apenas por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele veio pagar o preço que nós não podíamos pagar.
Ele, como é santo, justo e verdadeiro, veio cumprir a lei, pois nós éramos incapacitados de cumpri-la por causa dos nossos pecados. Ele não veio anular a lei, não veio dizer que a lei não devia ser cumprida, não. Muito longe disso. Ele veio viver a lei e a cumpriu em toda a sua essência e verdade. E como a lei requer que o pecado seja expiado através de um sacrifício vivo, se ofereceu como sacrifício a Deus, como nosso representante, e levou sobre si os nossos pecados. Pelo seu sangue, fez propiciação pelo pecado de toda a humanidade. E a ira de Deus caiu sobre ele naquela cruz. Pela fé em seu sacrifício, meus irmãos, alcançamos a justiça. Somos salvos pela justiça de Cristo, pois ele foi justo até a morte e cumpriu toda a lei. Sendo assim, só ele poderia fazer isso. Nenhum ser humano que já existiu teve condições de viver e ser fiel como Cristo foi. Ninguém. E não apenas isso. Ele veio demonstrar o quanto ele nos ama, pois ele não era obrigado a fazer nada disso. Mas ele tomou a iniciativa e veio a esse mundo para viver como um de nós, sofreu como todos nós, passou fome e chorou. Mas o mais importante, levou sobre ele na cruz toda a ira que estava destinada para todos nós. Ele a levou por amor a todos. Jamais se viu um amor assim em toda a história da humanidade. E apenas Deus poderia demonstrar e fazer isso por nós. Os versículos 25 e 26 relatam que em sua tolerância Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas que no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A nossa fé em Cristo nos faz agora aceitáveis a Deus, porque é Cristo quem nos justifica. Fomos perdoados pelo que Ele fez por nós. Na cruz, Cristo levou nossos pecados e tomou sobre si a nossa culpa. Esse foi o único momento em toda a sua existência que houve um distanciamento entre ele e o Pai. Na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi o único momento na existência de Jesus que ele se sentiu sozinho. Quando ele estava orando no Getsêmani, sabia que esse momento chegaria, que se tornaria aos olhos de Deus culpado pelos nossos pecados. Ele se angustiou tanto que suou até gotas de sangue, pois não queria passar por esse momento, essa separação tão dolorosa, mas em seu infinito amor pela humanidade, ele suportou o cálice da ira de Deus em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia para agora interceder por nós na presença de Deus. Agora somos livres para adorá-lo, para se achegar à sua presença e render graças a Ele, sabendo que Ele nos ouve e nos quer bem, gratos porque Cristo veio e cumpriu toda a justiça de Deus e carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar como um substituto de toda a humanidade. E agora, com a certeza de que fomos perdoados e que a justiça de Cristo repousa sobre nós, não há motivo de medo para o futuro que nos aguarda, pois Deus não mais se encontra irado com aqueles que pela fé acreditam no sacrifício que Cristo fez. Quando nos olha, a única coisa que Ele vê é o amor que Cristo teve por cada um de nós. Vê que o preço foi pago. Agora, já não há mais condenação. Agora temos uma imensa expectativa para um dia ver nosso Deus amoroso face a face e Cristo, nosso Salvador, à sua direita. Amados irmãos, por aqui vai finalizando mais uma mensagem, mas quero deixar aqui o meu apelo a cada um de vocês
que ainda não tiveram um contato íntimo e verdadeiro com Jesus. Jesus te ama. Ele pagou um preço alto pela sua vida e pela sua salvação. E o que Ele requer que você faça não é nada mais do que crer naquilo que Ele já fez por você e agora viver uma nova vida de amor na presença de Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado por vocês que estiveram comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Amém, meus irmãos.